Olá, pessoal que está acompanhando o programa Globalizando na sua live especial. Um prazer saber que você está conosco. Eu sou o professor Mário Tito Almeida e a gente faz essa live já há alguns sábados. Em tempos de pandemia, nós tivemos que mudar um pouco a nossa estratégia de comunicação com você. Você sabe que o nosso programa Globalizando, originariamente, ele é da Rádio Nama, do curso de Relações Internacionais. Todo sábado, 8 da manhã, nós estamos na 105.5 com o programa de qualidade, que leva informações internacionais, com interfaces locais e regionais. A gente tem um programa que já está há mais de 7 anos no ar, mas em tempos de pandemia, a gente teve, claro, problemas no que diz respeito a deslocamento, estamos todos em casa, e a gente achou, então, essa estratégia de poder continuar falando de temas internacionais, só que dessa vez é pela internet, e é muito bom saber que você está conosco. Eu fico muito feliz de saber que você está conosco, interagindo, inclusive. E nós sempre levamos, como eu falei, discussões de temas regionais, discussão de temas internacionais. E você sabe que este programa, por ser do curso de Relações Internacionais, também convida você a conhecer mais o nosso curso. Então, se você quiser saber mais de relações internacionais, se você quiser saber mais sobre quais são as disciplinas do curso, os professores, formação, matriz curricular, trabalho e campo de trabalho também, você pode fazer o seguinte: você pode mandar uma pergunta para a gente nas nossas redes sociais, ou então você pode mandar um e-mail, você deixa lá o seu e-mail, deixa o seu telefone de contato. Eu mesmo, que sou o coordenador do curso de Relações Internacionais, ou outro professor do nosso curso, vou entrar em contato com você, para você ficar por dentro do nosso curso. Muito bem, o programa Globalizando tem sempre um tema diferente, a gente vem abordando temas que têm relação com aquilo que nós estamos vivendo, mas com tudo que acontece no mundo. Foi assim que nós já fizemos um programa sobre a OMS e a pandemia, já falamos sobre a questão econômica, já falamos sobre discussões de política externa, trabalhamos também a questão do Mercosul, os países da América Latina. E hoje nós queremos tratar de um tema que, infelizmente, vem aumentando em tempos de pandemia, não só no Brasil, mas no mundo. Um tema altamente relevante, um tema que eu espero que você também seja sensível, como nós estamos tendo. Por isso, eu queria dizer que o tema de hoje vai falar sobre a luta contra a violência doméstica em tempos de pandemia. E por violência doméstica, nós estamos nos referindo à violência contra a mulher, à violência contra adolescentes e crianças. Portanto, uma problemática que a gente precisa conversar. Não somente enquanto o problema, mas também como encontrar vias de solução, seja do ponto de vista psicológico, seja do ponto de vista da justiça em si mesmo, seja do ponto de vista social. E como você sabe, o programa Globalizando é apresentado por mim, mas eu sempre trago também um convidado, uma pessoa especial para falar desse tema. E hoje eu estou trazendo aqui na nossa live a convidada, a psicóloga, a professora Jureuda Guerra. Ela é mestra em psicologia pela Universidade Federal do Pará, bacharel em psicologia pela União das Escolas Superiores do Pará e em formação de psicólogo pela Universidade do Estado de Rio de Janeiro. E atualmente a professora Jureuda é a presidenta do Conselho Regional de Psicologia Pará-Amapá. Jureuda, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, pessoal, boa tarde. Obrigada, Mário. Muito obrigada. Muito importante esse debate. E essa é uma temática, né, Jureuda, que a gente precisa falar na perspectiva das vítimas, efetivamente, mas numa perspectiva social. O que fazer diante dessa situação, não é isso? Exato. E falar muito, e falar sempre, porque o bicho está pegando. Muito bem. E nós vamos conversar com a professora Jureuda, e quem está fazendo o programa comigo são as internacionalistas, estudantes de Relações Internacionais. Vamos começar com a acadêmica do 5º semestre, Cauene Biapina. Boa tarde, Cauene. Boa tarde, professor. Boa tarde a todo mundo. É um prazer estar aqui na apresentação dessa live. Queria agradecer a presença da nossa convidada, Jureuda Guerra, e aproveitar para convidar vocês para mandar a pergunta de vocês aqui para o nosso chat da live, ou pode ser para o nosso Messenger do Facebook também. Nosso Facebook é Programa Globalizando. Muito bem, obrigado, Cauene. Quero também dar uma boa tarde para a acadêmica também do 5º semestre, Giovana Lima. Giovana, bem-vinda. Obrigada, boa tarde, professor. Obrigada a todos que estão nos ouvindo. Obrigada. Boa tarde a psicóloga Jureuda, a entrevistada. E é muito bom estar aqui na apresentação do programa Globalizando mais uma tarde, trazendo muito conteúdo de qualidade para vocês.
debatendo um assunto tão importante quanto isso. Muito bem, obrigado, Giovana. E também apresento a acadêmica do 7º semestre, Isis Maíra. Boa tarde, Isis. Boa tarde, professor. Boa tarde, professora. Então, a gente está aqui nesse formato de novo, né, para mandar e compartilhar com vocês essas notícias, essas divulgações, e cada vez mais procurando ter um programa de qualidade com todo mundo. Eu queria lembrar para vocês seguirem a gente lá no Instagram, que é @programa Globalizando. Vocês podem mandar perguntas por lá também. Muito bem, Isis. Então, formada a equipe, eu quero logo colocar a grande questão para a Jureilda, que está conosco aqui. Nós falamos muito dessa violência doméstica. Ela já vem acontecendo, né, professora? Independente da pandemia, ela já vem num crescente. Esse é um problema que ficou mais forte por causa da convivência dentro da família? A gente pode dizer isso? Sim, fundamentalmente. Bom, Mário, primeiro, assim, eu sou fã desse programa, eu acho ele um barato, como tu organizas, como tu possibilitas para as alunas virem participar. Ele é construído de forma muito democrática e eu fico muito feliz com isso. Então, a violência ela é uma característica estrutural na sociedade mundial e na sociedade brasileira também. E a forma como, né, esses 60 dias, 50 dias de quarentena vem sendo estruturada essa relação, está cada vez mais difícil, está cada vez pior. Poucos serviços sendo disponibilizados, a gente vem assistindo as pessoas entrando em contato com o Conselho de Psicologia pedindo ajuda, porque tem pouca divulgação para onde as pessoas podem procurar. A forma como a gente, claro e óbvio, eu sou psicóloga hospitalar, trabalho na Fundação Santa Casa, sou da equipe ali, né, de frente em combate e atendimento às pessoas vítimas do coronavírus, mas, assim, o Estado brasileiro, o Estado paraense, tinha que ter pensado também como é que vai dar suporte para todas as situações. E a violência doméstica é um problema que precisa ser acolhido por nós. Perfeito, olha, são reflexões muito interessantes, que a gente precisa, de fato, falar sobre. Aliás, temos já participação, né, Cauênia? Temos sim, a gente tem uma pergunta do Lucas Rojas, ele mandou uma pergunta aqui para o nosso Facebook, e ele quer saber como nós podemos reconhecer sinais de violência doméstica. E aí, Jureilda? Então, cada vez mais, ainda mais com essa história da internet, a gente acha que todo mundo sabe. Imagina, todo mundo sabe como identificar um olho roxo. Gente, a gente não é só mais o olho roxo. A gente vai ganhando compreensão que a violência doméstica, cada vez mais, ela tem detalhes, ela tem, ainda mais entre a juventude, ainda mais com essa coisa do WhatsApp, ainda mais em relação ao controle que ele é sendo estruturado, né? Então, assim, casting light, né, que é uma violência daquela que desqualifica a pessoa, a misoginia, que é aquela característica masculina que vai desqualificando. Ele não precisa dizer tira essa roupa, você está ridícula com essa roupa, mas ele pode dizer para sua companheira, mas você vai ser assim mesmo? Tá meio gorda com essa roupa, acho que não fica bem, eu tô falando porque eu tô preocupada contigo, tá? Tô preocupada contigo. Então, isso é de uma violência psicológica, isso deixa uma insegurança. E, assim, o olho roxo, ele é real, ele existe, a violência, ela é física, mas a violência psicológica, a violência moral, aquela violência que deixa a pessoa completamente desestruturada, ela também deixa marcas profundas. E o que é pior, né, Mário? Nesse tempo de pandemia, nesse tempo onde a gente está o tempo todo dentro, né, das relações, onde eu não tenho como entrar em contato, só que a família de quem sofre violência, familiar, um tio, um pai, uma mãe, um sobrinho, que já conhece essas histórias, não pode, num momento desse, dizer eu não vou nem lá falar na minha tia, eu não vou nem ligar para perguntar como ela está, né? Eu não vou nem por quê. Se é nesse momento que ela precisa mais. Se é nesse momento, talvez ela não tenha conseguido ligar para o 80.
eu fiquei 2 anos no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, representando o Conselho Federal de Psicologia, eu saí agora em março. E eu tive o trabalho de ligar para um 80 para ver como é que estão as coisas, eu ainda conselheira federal. Mário, o 80 atende em português, atende em espanhol, atende em inglês. Aí pergunta se é violência doméstica, se é violência contra crianças. Bicho, isso já se foram 5 minutos no telefone, o agressor podia entrar, me espancar de novo, quebra o telefone, e aí pronto, não falo mais. Então, assim, que diabo de um telefone é esse que eu ligo e me demora 3 minutos, como eu tive a possibilidade de estar falando como conselheira federal e dizer para as conselheiras de direitos da mulher que então, o telefone 180, que a gente divulga pra caramba, para todo mundo, ele tem 10 minutos para entrar, ele demora 3 minutos para ser atendido, é cada segundo, Mário, é cada segundo é importante, entende? Então, assim, um familiar que sabe que a sua familiar sofre violência, não fique esperando ela ligar para o 80, bicho. Vamos botar, sabe? Bora todo mundo se sintonizar, porque a gente está falando de uma violência que todo mundo sabe. Eu moro em prédio, né? Então, assim, eu sei da gritaria que é no meu prédio. Como é que eu não ligo? Como é que eu não vou lá no dia seguinte perguntar como é que está a minha vizinha? E aí, Juliana, tem uma questão interessante que você levanta aí, né? Superar, e já está dito isso tantas vezes, mas ninguém faz, superar aquela história de briga de marido e mulher, de quem mete a colher, porque na verdade tem que se meter mesmo, porque é uma forma de você defender quem está sofrendo, não é isso? Sim, sim. Assim, o código e o curso aí, né, de Relações internacionais estuda muita coisa dos direitos, ou vocês sabem que a Lei Maria da Penha, ela vem exatamente porque o Brasil foi condenado em Corte Interamericana. Exato. Né, ele, a partir de 2006, nós já tínhamos tido a convenção, inclusive chama Convenção de Belém do Pará, porque ela aconteceu aqui em Belém do Pará, e onde vários organismos internacionais definiram que o mundo iria erradicar, enfrentar e principalmente erradicar a violência contra a mulher. O Brasil, signatário de todos esses documentos internacionais, não tinha feito nada. A Maria da Penha, em pessoa, né, minha companheira de Conselho da Mulher, Maria da Penha precisou ser chamada de louca, ter sofrido 2 tentativas de assassinato, porque ela não ficou cadeirante, paraplégica, do nada. Maria da Penha era professora universitária em Fortaleza, e aí ela sofreu, na última tentativa de homicídio, ela foi jogada escada baixa na Nazaré Tedesco, né, marido dela, a Nazaré Tedesco, e joga ela escada abaixo, e ela fica paraplégica. E aí, a partir daí, e só em 2006, depois do Brasil ter sido condenado em cortes interamericanos, que a gente cria a Lei Maria da Penha, em homenagem a Maria da Penha, que não morreu. Olha, meu filho acostumado a um café, muito bem. Homens cedo ajudando as mulheres. E aí, isso mesmo. Ele está rindo. E assim, a gente tem que pensar que a gente não só mete a colher, como a gente mete advogado, como a gente chama a defensoria pública, como a gente chama a justiça. Mas por que eu contei isso? Porque nós estamos em 2020, a Lei Maria da Penha, de 2006 para cá, ela não foi aceita socialmente, ela foi amplamente dita que ela era inconstitucional, um monte de homens se juntaram para dizer, derruba essa lei, não precisa, imagina, acaba com isso. Aí em 2008 ela sofre um novo golpe, em 2012 ela é ratificada para dizer, aí diz o que o Mário está dizendo, aí ela vem para dizer, ei, ninguém não precisa, porque até 2012 precisava da mulher fazer a denúncia, mesmo que ela tivesse sofrido a violência. A partir de 2012 não mais. Aí pode ser o vizinho, pode ser o papagaio, e o periquito para dizer, eu ouvi sim uma gritaria essa noite.
pode chamar a polícia. E a polícia tem a obrigação de abrir inquérito, de ir lá, de investigar, não é isso? Exatamente. Ele tem que ir. A Patrulha de Maria da Penha, vários estados têm. Nós temos, mas ainda eu vou te dizer com toda tranquilidade, ainda é incipiente. Nós temos 145 municípios. Eu quero saber de quantos municípios ela funciona. A gente pensa que Belém é o Pará. Belém é só uma cidade do Pará. A gente precisa pensar na violência contra a mulher em 144 municípios. Já botei um a mais. Perfeito. É isso mesmo. Olha, Jureilda, e é uma coisa importante que você está falando, as meninas estão aí acompanhando, porque, de fato, isso é um problema nosso, regional, nacional e é mundial, não é isso, Giovana? Sim. A Giovana caiu rapidinho, eu acho que vocês podem falar dessa situação que a Giovana ia falar também, que é internacional. Sim, sim. Olha só, a gente também separou aqui algumas notícias para a gente poder conversar. Acho que a Giovana voltou, dá para ela falar? Não, acho que continua, depois ela volta, sim. A gente tem uma, inclusive, do portal de notícias da ONU, dos Estados Unidos, que fala assim, a ONU alerta que durante a pandemia, os números de ligações para a Central de Ajuda da Mulher dobraram em países como o Líbano e a Malásia, e triplicaram em outros como a China. Então, assim, é muito nesse sentido de estamos no momento em que precisamos ficar trancados dentro de casa e isso cria uma tensão muito maior e pode, como a gente está vendo, né, nessas estatísticas, intensificar essas violências, né? Eu acrescento, Jureilda, em cima disso que a Isis falou, trazer também o que você falou agora há pouco. O Estado deveria ter se preocupado, na hora que pensou, né, o trato com a pandemia, pensar também nessas condições. Deixar por deixar, isso também é uma irresponsabilidade do próprio Estado. Você não concorda comigo? Com certeza, porque nós temos uma coordenadoria de enfrentamento à violência contra a mulher, dentro tanto isso em nível de governo do Estado. E aí você tem, através da Defensoria Pública, através do Ministério Público, você tem ali várias específicas. Então, senta essa turma para pensar que tipos de enfrentamento. Porque eu tenho muita tranquilidade e conversei com a Coordenação Estadual de Violência contra a Mulher para perguntar assim, e aí, e os números da violência contra as mulheres? A gente tem recebido denúncia no próprio Conselho de Psicologia, porque o número que a pessoa viu, ouviu falar, recebeu um postzinho, a gente falando da violência, e a pessoa ligou para o Conselho. Pois é, olha, a violência nem tem aumentado muito, a gente nem tem recebido... Quê? Puxa. Tem sim, só que está subnotificado. E aí, uma das coisas que eu questionava com a Coordenação Estadual de Violência contra a Mulher o que foi criado? O que de política pública foi pensado nesse momento? Foi pensado um aluguel social? Foi pensado... ela vai denunciar a violência, mas aí ela vai para onde mesmo? Ela vai continuar lá, ela tendo denunciado, ela só vai mudar de quarto? A gente está falando de uma estrutura de violência onde se mata mulheres, né? Perfeito. Bater, espancar, esculhambar, né, chamar disso ou daquilo, já ficou, acho que até no século passado. A gente está vivendo coisas de morte, a gente está matando. Né? Então, assim, eu ainda estava no Conselho da Mulher até março, e aí quando o governo federal disse que para as mães solos ia dar R$ 1.200, nós recebemos denúncia no Conselho da Mulher que vários ex-maridos, né, quando souberam que a mãe solo ia receber R$ 1.200, eles correram e botaram o CPF dos filhos e tiraram dela o direito dos R$ 1.200, passaram para ele. A gente denunciou para o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e para a Secretaria Especial de Direitos da Mulher, que é ligada ao Ministério da Mulher, não sei o quê. Direitos humanos, etc, etc. Da Damares, que eu já tive altos embates com ela, pessoalmente, que, enfim. A gente vai averiguar. A gente vai ligar para a Caixa Econômica. Quando? A gente está vendo isso. Quando? Então, assim, pouco se lixando. Então, a política de violência contra as mulheres, eu tenho toda a tranquilidade e assumo tudo o que eu digo.
foi notificada, foi deixada à parte. As pessoas estão morrendo de Covid, e eu volto a dizer, não tenho dúvida disso, mas as mulheres também estão morrendo por violência contra a mulher nesta quarentena. Muito bem, Juleuda. Essa é justamente um problema que nós queríamos enfrentar, exatamente essa situação, falar de violência física, falar de violência psíquica, falar de morte, infelizmente, e falar também da falta de preparação do Estado diante dessa situação. E nós somos de relações internacionais, e a gente precisa estar discutindo isso, porque é uma situação que traz para a gente uma série de coisas. Queria mandar um abraço para a galera que está participando do nosso programa, quem está seguindo a gente no Facebook, muito obrigado. Você que está nos seguindo no Facebook, você que também está nos acompanhando, mandando mensagem para a gente nas nossas redes sociais, muito obrigado por isso, que está interagindo com a gente no Instagram, ao Eike Teófilo, que está com a gente, ao Eduardo Oliveira, ao Felipe Soares, tem também a Alice Bastos, dizendo que está muito bom o programa. Obrigado, galera. Se você quiser saber mais sobre relações internacionais, deixe o seu e-mail para a gente, tá? Participe com a gente também. Isis, você pode dar informações para a gente? Posso sim. A gente também preparou uma série de conteúdos para adicionar, né, e complementar nessa discussão tão importante. A ONU Mulheres, ela foi criada em 2010 e tem como objetivo promover de maneira global a defesa dos direitos das mulheres. Atua por meio de parcerias com a sociedade civil, além do poder executivo, legislativo e judiciário, universidades e empresas. Também reforça o compromisso assumido pelos países membros da ONU com o direito das mulheres, como, por exemplo, a Convenção contra a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. É importante o que a Isis está falando, do que a ONU, viu, Juleuda? Ela foi criando estratégias de governança global para pensar na defesa, na garantia, na proteção dos direitos das mulheres, e acabou se configurando na ONU Mulheres, né? A crítica que se faz à ONU é exatamente essa questão, é um pouco do burocratismo. Então, você faz grandes discussões, mas isso tem pouca influência nas políticas domésticas, vamos chamar assim, e não só, acaba não defendendo o direito como um todo, mas secciona um pouco. O que você acha disso, Juleuda? Então, eu tive a oportunidade de participar, né, de assistir a ONU Mulheres, assim, de estar com muitas pessoas que representavam a ONU Mulheres no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. E eles traziam uma necessidade para a gente de responsabilizar o Brasil, né, de estar pensando, de estar propondo para o Brasil. Então, assim, Perfeito. a Casa da Mulher Brasileira, que seriam serviços. Há muitos anos atrás, Mário, talvez tu te lembres, as meninas, talvez não, mas muitos dos nossos ouvintes, eu espero que sim. No ano de 2008, nós criamos o primeiro serviço de atendimento à violência contra a mulher. Logo depois que a Lei Maria da Penha foi aprovada, nós criamos aqui no Estado a Casa Maria do Pará. Eu tive a honra de ser a primeira coordenadora foi o primeiro serviço de atendimento às mulheres em situação de violência da região norte. Não era só daqui do Estado do Pará, da região norte. Pense que isso foi criado só em 2008. E aí era um serviço que, semelhante à Casa da Mulher Brasileira, da qual, por que eu estou contando isso? Porque a ONU Mulheres, ela ajuda que isso funcione, que isso saia do papel, mas, mano, o negócio é muito difícil no governo federal. Então, assim, era um serviço para atender serviços de psicologia, serviço de advocacia, serviço para atendimento aos filhos das mulheres que sofreram violência, as crianças. A gente fala, a mulher sofreu violência. Na casa onde uma mulher sofre violência, é impossível que aquela criança também não sofra. Qualquer violência, porque o agressor, porque o perfil dele, ele precisa estruturar o poder dele. Então, ele precisa, sim, dar mijada no filho, esculhambar a mulher, jogar a panela no chão, e isso é comum. Então, assim, a gente está, né, ainda em maio,
18 de maio acabou de o dia, né, de enfrentamento à violência contra criança e adolescente, e aí a gente tem que lembrar que essa criança sofre violência também dentro dos casos pelo mesmo agressor. E aí a gente precisa pensar que a ONU está fazendo um papel que é responsabilidade nossa, e que a gente não faz por quê? Porque a gente tem as condições para isso. Tem uma situação que, inclusive, as meninas poderiam participar mais sobre isso, é exatamente verificar o papel da mulher nesse processo, né? Na verdade, o papel da mulher foi, historicamente, numa sociedade patriarcal, acaba sendo o papel de quem vai ter uma função específica, a ideia da maternidade e tal, e acaba deixando, quase que fazendo ela em segundo plano. Então, logicamente, o meu lugar não é nem esse, é o lugar das meninas falarem. Mas eu te faço essa provocação. Inclusive, a gente teve um programa, né, falando com a professora Carla Noura, falando sobre essa questão que o professor falou agora, sobre o trabalho, né, como a mulher se encaixa nesse local de trabalho e como isso vai influenciar na forma como a sociedade vê-la. Então, isso traz à tona toda uma questão de violência, de misoginia, que é muito comum na nossa sociedade. Inclusive, a gente estava comentando ainda agora sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a gente teve um debate esses dias na aula de Direito Internacional sobre o caso Campos de Algodão, que aconteceu no México, que teve toda uma repercussão de violência e de morte contra mulheres. E isso causou um grande debate em relação a essa violência contra a mulher e como as formas de trabalho, elas provocam isso. Foi um debate muito interessante, inclusive. Eu acho assim, que a psicologia, ela tem que demonstrar para conversar, para pensar o home office, né? Como esse home office para as mulheres está adoecendo de uma forma muito perversa, porque ela está ali, né, sentada, fazendo os trecos que ela tem que fazer, né, em qualquer estrutura, e um companheiro que também está, mas que não aparecia tanto, porque a gente dá beijinho no café da manhã e leva o filho para a creche, ou leva o filho para o colégio, e dá beijinho, e volta no horário do almoço, e a gente, ou às vezes não volta no horário do almoço, no final do dia a gente pega o dever de casa, isso, né, numa estrutura família doriana, vamos funcionar nesse debate, nessa família doriana aí, né? Mas seja qual for, né, essa estrutura, a relação de poder, ela, que é característica da misoginia, ela está presente, porque no home office fica muito, muito evidenciado isso, fica muito evidenciado, porque ao mesmo tempo que eu estou ali no meu treco fazendo, né, prestando o meu trabalho, minhas 6 horas de trabalho, eu tenho que correr para ver a comida no forno, eu tenho que olhar a criança que está fazendo ali, e o meu companheiro bonitão fazendo alguma outra coisa, mas que ele não está me ajudando. E a gente tem, né, nesse debate, assistido isso, aí que a gente vai ver de novo quais são as relações dos papéis, o que é essa masculinidade, né, Mário? Qual é essa dificuldade de dividir essas tarefas? Porque quando é tudo bacaninha, bonitinho, tá, beijo no café da manhã, bicho, mas a masculinidade, como ela mexe com essa estrutura masculina, né? Então, é desse lugar. Eu começo hoje a falar de violência contra as mulheres, mas eu preciso trazer meus companheiros para o debate, eu preciso chamar os homens para o debate para pensar a masculinidade. Por que eu preciso tanto exercer esse meu poder? E não está ninguém vendo, mas eu estou exercendo com a minha companheira. Isso nas relações homoafetivas também. As relações homoafetivas também. Importante essa discussão, Jureuda, quando na verdade a gente pensa, é uma discussão que eu faço em relações internacionais, que toda relação social é uma relação de poder. E aí essa relação de poder, ela pode ser um exercício de controle social sobre outra pessoa, ou pode ser a participação de poderes que interagem num processo de interação, de cuidado um do outro, etc. e tal.
Eu digo isso porque muitas vezes essas nossas discussões, elas precisam também trazer, não a vitimização em si, mas trazer também aqueles que são os algozes para retomar essa discussão de poder. Nesse sentido, a Giovana tem uma pergunta que eu acho importante, porque vai interagir com uma terceira forma que está dentro do que nós estamos discutindo. Giovana, é com você. É isso, professor. O Gustavo Amorim fez uma pergunta para a gente pelo nosso Instagram, e ele pergunta como as atuais tecnologias podem contribuir na prevenção e no combate da violência doméstica. Se ela conseguir chegar no celular, né, no e-mail, mas para ela chegar, ela vai ligar para quê? Então, esses números têm que estar amplamente divulgados. Eu, né, disponibilizei para vocês os telefones, né, que a gente tem contato, mas, sinceramente, isso é porque talvez eu seja presidenta do conselho e me chegou para mim. Eu não vi esses números rodando, e olha que eu estou em 355 grupos, eu não vi esses grupos chegando, eu não vi. Se tu pedires uma companheira minha de um grupo que a gente faz parte, mas de pesquisa, perguntou para mim no meu pessoal. Quer dizer, são telefones que não estão circulando. Eles deveriam estar na própria ideia social, consciência social o tempo todo, assim como eu tenho o 92, o 93, o 90, né? Deveriam estar. Porque, assim, eu acho que o número local, o 180, ele é importante, até porque ele cria uma estatística, é importante que as epidemiologias, os dados epidemiológicos, as estatísticas funcionem. Então, o 180, ele é bacana por causa disso. Mas só que ele deixou de ser. Eu visitei um 180, o local do 180, sigiloso e tal, ainda em 2014. Eu visitei, ele tinha para mais de 100 telefonistas. Eu visitei ele em 2017, 16 para 17, ele tinha cerca de 40 telefonistas para o Brasil inteiro. Ai, eu fico nervosa. Entendeu? Assim, porque assim, tu vai acabando com as coisas, tu vai tirando as políticas públicas, aí tu bota 40 telefonistas para o Brasil inteiro. E aí, aí o que antes era, com 100 pessoas ligadas para a polícia locais, né, porque eles tinham ali uma maquininha que ligava para a delegacia de polícia lá em Xinguara, lá em Santarém, agora não tem mais essas coisas. Então, assim, as tecnologias é legal, elas podem funcionar desde que haja vontade política, desde que haja desejo de fazer enfrentamento à violência contra a mulher, de verdade, sabe? De verdade. Perfeito. Perfeito. Vamos dar uma olhada, então, nas notícias internacionais, Isis? Então, a gente tem mais uma notícia aqui do jornal Europa Press, da Espanha. A Fundação La Caixa está destinando 2,2 milhões de euros para apoiar projetos desenvolvidos por entidades sociais, visando ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade nessa pandemia. Jureuda, e aqui eu coloco uma coisa importante em cima do que a Isis colocou. Um abraço para Maria Clara Madorra, que está participando, dizendo que o tema é mais que importante, é super necessário. Muito bem, Madorra. Luiz Sampaio diz que é um tema de extrema relevância. Obrigado, Luiz. Eu queria colocar mais uma pimenta nessa história. A Isis diz assim, olha, tem 2 milhões de euros que a Espanha vai distribuir justamente para ajudar essa situação. No Brasil não tem recurso algum. Ou seja, a gente percebe já aí toda uma forma de um governo, tecnicamente, que está pensando no bem-estar das suas famílias, e um outro governo que, como diz o Mbembe, né, ou aquele Mbembe, que é um governo de tânato político, ou seja, está decidindo quem vai morrer e quem vai viver, não é isso, Jureuda? Exato. E assim, é perverso, né? Ele é perverso porque é um governo que desqualifica as mulheres. Eu não vou... Olha, todo mundo me pergunta assim, o que é pior que o governo Bolsonaro já fez? Assim, qual é a pior coisa que o governo Bolsonaro fez para ti? Para mim, Jureuda, além de defender a ditadura, que eu abomino qualquer semelhança, qualquer aproximação
com o pior período da história recente do Brasil, mas ele desqualifica a mulher para agredir o presidente da França, ele desqualifica a mulher dele. Ele diz que, mas também, pô, não, né? Olha aí a mulher dele, né? Aquela velha com essa gata. E, aliás, né? Então, assim, como é que... E aí vai o ministro da Economia para dizer, invejoso. Quer dizer, que é tanta falta de debate político, é tão rasteiro, né? O limbo que nós nos metemos do golpe da Dilma, que eles se referem às mulheres dessa forma. Então, tu vais me dizer, e aliás, uma das poucas ministras do governo, a Damares, na época eu estava conselheira, e na época eu quis que o Conselho da Mulher se posicionasse. Passou batido, Mário, passou batido. O Conselho da Mulher não fez uma nota, mas nós, sociedade civil, né, o Conselho Federal de Psicologia, outras entidades, a Parto do Princípio, uma série de entidades da sociedade civil fez uma nota, nos posicionando, nos solidarizando a esposa do Macron. Mas o governo não falou nada, a ministra não falou nada, do qual o Conselho da Mulher é vinculado. Então, bicho, a falta de respeito pelas mulheres, essa necropolítica em relação às mulheres, se morrer a mulher velha, feia, sabe? Assim, essa coisa assim de que velha, mulher, se morrer um velho. Assim, um dos primeiros debates que a psicologia fez quando começou a quarentena foi em relação à fala exatamente dele, dizendo que o Covid ia matar, né, uma meia dúzia de velhos, quer dizer que a velhofobia, né, é a falta total de respeito pelos idosos, que tem saber, que tem ancestralidade, que tem história, que tem uma série de coisas dos quais nós dependemos, e que muitas famílias brasileiras dependem, ele pouco se lixando, sabe? Então, olha, você que está acompanhando a gente aqui no programa Globalizando, na live do Globalizando, muito obrigado você que está participando com a gente. O programa Globalizando é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Se você quiser saber mais um pouco sobre o curso de Relações Internacionais, ficou interessado no nosso curso, basta mandar uma mensagem para a gente nas nossas redes sociais e daqui a pouco as meninas vão repetir quais são os endereços e ao mesmo tempo você pode deixar seu telefone de contato, eu e o professor William que está aqui participando, dizendo que o Globalizando sempre é relevante, professora Brenda, a professora Tienay, a professora Maiane, vão entrar em contato com você para justamente dizer o que bom é fazer relações internacionais. Aliás, Cauene, você tem um comentário para fazer sobre aquilo que a professora Jurela está falando, né? Tenho sim, professor. É o seguinte, pelo que a psicóloga falou, a gente percebe como o governo não está realmente preocupado com a sociedade, e aí é que vem a necessidade da gente fazer a nossa parte. O papel da sociedade civil, não é? E eu e uma colega da nossa equipe estávamos produzindo artes, né, para o programa Globalizando, e a gente se deparou com uma situação de que a gente não sabia o número para denunciar. Tudo bem, a gente nunca passou por essa situação, a gente nunca precisou saber, mas assim, se a gente conhecesse alguém que precisasse essas informações, e a gente não teria como estar passando isso. Então, o nosso papel é ajudar também tendo informação, buscando informação, não necessariamente só para a gente, mas para ajudar outras pessoas. Importante, né, Jureilda, a gente assumiu nossa responsabilidade social, não é isso? É terrível, Mário. A lei que define o aborto legal no Brasil, o aborto legal é aquele previsto pela mulher vítima de estupro, né, ou feto com anencefalia. Ela é mais recente, do fato de anencefalia de 2011, mas tem risco para a vida da mulher. A lei que define o aborto legal é do Código Brasileiro. Vocês são aí do direito também. Ele é de 1940. Ele é de 1940. Eu sou da Santa Casa. Quantas adolescentes com 12 anos chegam para vítimas de violência sexual 12 anos? Porque até 14 anos de idade, o Estado brasileiro entende que foi um estupro presumido, que ela é vítima,
que ela não tinha condições de fazer nenhuma concessão, embora médicos, enfermeiros, psicólogos, Deus e o mundo para dizer, ela deu porque ela quis, ela tem 14 anos, ela sabe. Então, assim, aí chega uma garota com 14 anos, 12 anos, 13 anos, a família diz assim, mas ninguém disse pra gente que ela podia interromper. Então, assim, não só saber o número de um telefone para ligar, a gente não sabe os nossos direitos, a gente não sabe que a gente tem que... Quando registra que uma violência sexual, e eu fiquei vítima de uma violência sexual, precisei procurar um serviço de saúde para interromper a gravidez, eu não preciso chegar com boletim de ocorrência, e a lei brasileira diz isso, mas sempre tem algum fiscal da moral de plantão para perguntar, quando foi, como foi, por quê? Não, mas olha, eu não queria, eu já falei com 35 pessoas antes de você. Tá, mas agora você vai falar para mim, e se vê no direito de dizer isso, e isso eu estou falando do único serviço que faz aborto legal no estado do Pará, chamado Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. Quer dizer que um estado do tamanho do Pará, cheio de hospital regional, não tinha que estar criando outros serviços, Mário e menina, para meninas, bem carinhoso, tá? Para a gente estar fazendo isso, quer dizer que vai me dizer que só Belém, e a pessoa sofre violência sexual em Santarém, ela tem que se deslocar de barco por 3 dias? Ou vai me disponibilizar um avião para trazer essa pessoa ao estado? Peraí. Então, assim... Muito bem, Izzy, você quer contribuir, né? Não, eu estava ouvindo a psicóloga falando e eu estava lembrando que a minha mãe trabalhou muito tempo em hospital de urgência e emergência e ela trabalhava na área de prevenção e da parte de gestantes. E ela me falou de muitos casos. Assim, dói o coração de ouvir ela falando de mulheres que chegam lá que não tem nenhuma informação sobre nada, que não tem preventivo, não tem nada. De meninas que chegam lá, de crianças, são crianças, elas não estavam ali, sabe? Isso que dói muito. E aí, essas crianças, além de chegarem assustadas, sem condições de falar, de saber o que fazer, o que aconteceu, às vezes essas crianças chegam lá e aí vai no que a Jureda falou. As pessoas que estão lá para atender e para apoiar essas mulheres, essas meninas, elas tratam elas mal, fazem processos operatórios assim terríveis, violentos, que tratam elas como se fosse lixo, e é um negócio assim, absurdo. São enfermeiras, são médicos, são pessoas que não deveriam fazer isso, e fazem porque ela fez porque quis, porque agora na hora de fazer era ótimo, e aí agora você vai sofrer porque tá parindo. É uma criança de 12 anos, não sabe? É absurdo. Então, na verdade, Isis, o que a gente pode dizer aqui é que a primeira violência já é a impossibilidade de conhecer os direitos, a impossibilidade de conhecer a situação, como ele deve reagir. Então, na verdade, a violência que cresce durante a pandemia, ela tem uma causa e uma causa social que é antecedente a isso. Antes de eu passar para você, Jureda, eu queria inclusive que a Cauene, já que nós falamos agora em alguns números, você citasse, Cauene, alguns números, para depois eu passar para Jureda para a gente comentar um pouco isso, tá? Sim. Olha só, tem o de denúncia do governo federal, que é o 180, a Delegacia da Mulher daqui de Belém, que é 91 3246 6803, e da Delegacia da Mulher de Ananindeua, que é 91 98 435 2596. A gente tem muitos outros contatos aqui, inclusive um e-mail, e a gente vai disponibilizar para vocês depois por meio das nossas redes sociais. Mas você pode também mandar um direct para a gente e pedindo essas informações, esses números que a gente vai estar disponibilizando.
Antes de eu passar a palavra para a Jureuda, eu queria pedir para a Giovana, que tem um conteúdo muito importante que faz referência exatamente ao que a ONU e que é o Fundo da População das Nações Unidas, elas já participaram, elas já disseram a respeito desse tema. Giovana, por favor. Isso, professor. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu medidas para combater o aumento global da violência doméstica, pois para muitas mulheres a ameaça é maior onde elas deveriam estar seguras, em suas próprias casas. No Rio de Janeiro e em São Paulo, o aumento foi de mais de 25% nos casos de violência doméstica. O Fundo de População das Nações Unidas, a UNFPA, afirma que durante as medidas de isolamento haverá um aumento médio de 20% dos casos de violência doméstica a cada 3 meses de vigência das medidas. Então, Jureuda, nós falamos um monte de coisa, e aí eu peço para você, diga para os nossos que estão assistindo a gente aqui, como é que a gente faz para poder sair um pouco desse emaranhado? Então, Mário, eu queria, antes de já pensar nisso, eu queria falar uma coisa para ti que eu fiquei pensando agora. Eu sempre acho que, né, sempre puxando sardinha para o meu pirão, sempre acho que a psicologia, ela precisava fazer parte de vários cursos, sabe, assim, introdução à psicologia no direito, introdução à psicologia na band, mas é fundamental a compreensão que tu trazes, que, né, eu vejo, né, pela Giovana, pela Isis, pela Cauane, como o olhar global, como ele nos unifica. A gente só foi pensar na pandemia, a gente vendo, né, a China, mas a China está muito longe, mas aí o Japão, bicho, a gente só foi se tocar. Eu estava na manifestação do 8 de março, na Praça da República, aqui em Belém. 8 de março, a Itália já tinha morrido um bom bando de gente, né? Um monte de italianos, a Espanha já tinha sido. Então, a gente precisa pensar globalmente. Então, o curso, quando a gente pensa, né, no curso de Relações Internacionais, a gente fica assim, por isso que é bacana quando tu trazes o que o curso é, porque a gente fica pensando, mas é bacana isso se eu for fazer alguma coisa de comércio, de livre comércio, de voluntariado. Não! Perfeito. Olha a importância de pensar globalmente. Quer dizer que mulheres sofrem violência lá na China, a China o centro da pandemia, mulheres morrem em Xinguara, em Santarém, pela mesma violência, pelo mesmo vírus. Então, a gente tem que começar a pensar a importância das relações internacionais para os outros cursos também, sabe? Nós agradecemos muitíssimo a tua fala, viu? A gente agradece muitíssimo o que você falou, viu? Então, assim, já adiantando aí para o pessoal, que eu já havia feito um convite para o Mário, para ele vir para um debate da psicologia, porque tem uma leitura global muito importante. E a psicologia fica, né, no sofrimento aqui da mãe, da criança, aqui bebê. O sofrimento, ele é geral. Perfeito. É fundamental que a gente saia dessa caixinha, né, e comece a olhar o entorno. E aí é muito importante, é muito importante. Segunda-feira, Mário, as acadêmicas, segunda-feira a gente vai ter um debate, eu já convido todo mundo pela rede do Conselho de Psicologia, pelo Facebook do Conselho de Psicologia, sobre masculinidades. Exatamente para discutir esse papel do lugar do homem, porque ele sofre tanto com a perda deste lugar. E a gente convidou a Valesca Zanello, que é uma professora do UNB, que ela tem um debate muito interessante sobre isso, a Valesca Zanello, e o Érico Alvarenga, que tem um grupo de estudos de homens aqui pela UFPA. Né? Então, assim, a gente vai fazer esse debate. E aí eu queria pensar contigo assim, esse emaranhado, a gente pensou em muita coisa. Se a gente for, né, colocar na balança de 1 quilo que a gente falou, se a gente for passar numa peneira, o que saiu da violência contra a mulher é que a gente não tem nada. A gente não tem, olha, eu sei os números, eu sou enjoada por causa disso. De serviço, de atendimento à violência contra a mulher, tu muda governo e tu muda de nome. E aí se confunde mais as pessoas. O que no governo da Ana Júlia em 2007 era Maria do Pará, aí veio o governo do Jatene e muda para Paz. Agora veio o governo do Helder e muda para Paz.
como eu sou sociedade civil, eu falo exatamente o que eu quero. Pare de ficar mudando de nome, que isso é uma chatice, que as pessoas não sabem para onde elas têm que procurar. Então, a política, ela não é da gestão, ela é uma política de Estado. Então, a violência contra a mulher, ela tem que ser uma responsabilidade de homens e mulheres, através de qualquer governo. Então, se era Maria do Pará, se era Propaz, se era Parapá, bora... Resolva o problema, né? Sabe, vamos circular esses números de telefone, vamos criar condições para que a mulher que está em sofrimento consiga fazer essa denúncia, consiga o vizinho, o síndico, a síndica, tem que ter responsabilidade. Existe violência entre os casais homoafetivos também. Isso não é uma característica só masculino e feminino. A relação de poder é que está estabelecida. Então, a gente precisa criar condições de afeto, de ter maturidade. Tem uma série de serviços de psicologia disponibilizados online também, que a gente pode procurar nesse momento. Então, procurem fazer terapia, sabe? Procurem falar das suas angústias e dos seus medos. Não vai descontar com tapa, tapanhão e esculhambação, chamando outra disso ou daquilo. Bora crescer, né? Bora ser maduro. A gente resolveu casar, né? Então, bora crescer, né, bicho? Bora ficar nesse negócio. Olha, Joreuda, é uma coisa, inclusive, te prepara que eu vou perguntar lá na frente, mais um pouquinho, eu vou perguntar a importância da psicologia nesse processo todo, mas aguarda aí, tá? Deixa eu logo fazer um abraço, mandar um abraço para Ângela Santos, querida Ângela Santos, parabéns ao programa pela delicadeza e sensibilidade em abordagem do tema de grande relevância atual, ainda mais em meio ao isolamento social, e em particular a convidada a doutora Joreuda. É isso mesmo, obrigado, viu, Ângela? E a Isis, você já tem participação, inclusive, que tem relação com aquilo que a Joreuda estava falando, não é isso? Então, a gente recebeu uma pergunta aqui do Facebook, que é muito do que a gente estava conversando ainda agora. E eu gostaria, antes da pergunta, de falar, é importante a gente parar justamente para pensar sobre isso, sobre como o governo, né, como a política, ela é majoritariamente masculina, e como isso impacta em falta de efetividade nas ações, né? E aí ele, justamente linkando com a pergunta da Débora Alves, ela pergunta: existe algum plano de governo do estado do Pará com medidas para melhorar o combate da violência doméstica? Então... eu espero que tenha. Cadê? Olha, eu sei o que eu fiz. Eu sei que a gente fez, o Pará fez um plano de enfrentamento à violência contra a mulher ali nos anos 80. Pega, revisita, não precisa ter vergonha para dizer não tem. Pega, revisita, não precisa ninguém inventar a roda, sabe? Então, assim, a gente já pensou, né, lá atrás, tem que chamar um monte de gente para pensar, então não precisa inventar roda nenhuma, mas plano de habitação, sabe? Plano de creche, isso é fundamental. A gente precisa ter creche. Aí a pessoa ia dizer que eu sou chata porque eu tenho os números. Então eu ia dizer, aqui em Belém tem um serviço que aí eu mudo de assunto, né? Aí a gente tem porque é Propaz, Parapaz, né? Tem um Parapaz, que é vinculado à DEAN, a DEAN, em abril, botou uma placa. Está todo mundo com Covid, desculpa, a gente fechou. Peraí, a DEAN, chama outras pessoas, pelo amor de Deus. Aí bota uma placa e diz, olha, não dá para vir fazer nenhuma denúncia aqui hoje, porque a gente está todo mundo com Covid. Bicho, chama alguém. Não dá para fechar uma DEAN. Né? Perfeito. Aí tu tens, tinha um serviço em Capanema, não tem mais, tinha um serviço em Santarém que funciona mais ou menos, tinha um em Paraupebas, então, porra, eu não posso ter não posso, eu tenho que ter por bairro, porque a senhora que mora lá no Bengui, não dá para se deslocar, porque é uma característica do governo Zenaldo também. Ele quer só fazer as coisas legais na Avenida Nazaré, na Avenida... Eu sou da época da São Jerônimo, tá? Da governador José Malché. José Malché, né? Eu só falo São Jerônimo. Na governador José Malché, não dá. As pessoas vão se deslocar de onde para onde. Então, assim, que eu crio por bairro serviços de enfrentamento. E aí eu vou te dizer, nos últimos
6 anos, 8 anos de governo Zenaldo, mais os outros anteriores, o movimento, as coisas só não pioraram porque os movimentos sociais estão na frente, porque os movimentos sociais não abandonaram as mulheres nem as ruas. Porque se não fosse, e olha que hoje é 30, né? No dia 28 de outubro, que mês a gente está mesmo? Maio. Maio, dia 28 de maio, é o Dia Nacional de Enfrentamento à Mortalidade Materna. O Conselho de Psicologia fez uma nota, os movimentos sociais fizeram uma nota, mas ninguém mais falou nisso. E aí a gente tem também a pecha, o estado do Pará de ser um dos estados onde mais há morte materna. Por que morrem tantas nossas mulheres? Porque não tem pré-natal, porque essas UBSs e esses serviços são ruins. Houve todo um desmantelamento do Sistema Único de Saúde, do SUS, que foi ele que segurou agora a pandemia. Então, que a gente olhe para o SUS com muito mais respeito, com muito mais carinho, com muito mais dinheiro. Eu falo muito com as pessoas, bate palma para os profissionais de saúde. Eu não quero palma, acho legal, muito obrigada. Mas eu quero um bom salário, eu quero direito, respeito às nossas cargas horárias, às nossas condições de trabalho, a tudo isso, porque somos nós que estamos ali na unidade de saúde, do Bengui, de Fátima, de Ananindeua, de Paraopeba, de Santa Isabel, de todos os lugares. O que funciona nesse país é o Sistema Único de Saúde. E a gente precisa fazer com que eles cada vez mais sejam melhores. Não, a gente não pode cair no canto da sereia, não, eu tenho plano de saúde. Como se isso me diferenciasse e me tornasse uma pessoa melhor. Né? Me deixasse, eu não sou igual ao pobre. Por que eu não quero ser igual ao pobre? Olha, Jureuda, uma coisa importante do que você está falando é exatamente essa relação da sociedade civil, o poder político institucionalizado. Eu vou já falar disso, mas eu quero falar com você que está nos acompanhando na nossa live. Este é o programa Globalizando, ele é produzido pelo curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. O curso de Relações Internacionais tem 15 anos, é o pioneiro no norte do Brasil, é altamente bem avaliado pelo MEC, tem professores doutores, inclusive professores doutores em relações internacionais, temos professores que foram estudantes do curso e agora são professores doutores na área. Então, assim, o nosso curso ele vem trazendo essa discussão que é muito mais ampla. Foi legal que a professora Jureuda falou agora há pouco, relações internacionais é muito mais do que comércio exterior, é muito mais. A gente navega pela área da economia, do direito, da diplomacia, da cultura, do feminismo, todos os temas são temas de relações internacionais. Então, vocês viram que nós tratamos aqui, por exemplo, sobre OMS. O que é OMS? Uma organização internacional. O que é política externa? É relações internacionais. Então, assim, se você quiser saber mais de relações internacionais, basta mandar uma mensagem para a gente. Se você quiser mais informações, mande o seu número que eu entre em contato com você para a gente conversar. Nós estamos conversando hoje sobre a questão da luta contra a violência doméstica em tempos de pandemia. Estamos, inclusive, discutindo a questão do direito das mulheres com a nossa psicóloga queridíssima Jureuda Guerra, mestre em psicologia pela Universidade Federal do Pará. Ela é bacharel em psicologia pela União das Escolas Superiores do Pará, que é a Unespa, né, Jureuda? Não entrega, égua. Eu ia dizer assim, a Unespa, que é o antigo nome da UNAMA, né? Depois. E ela é presidenta do Conselho Regional de Psicologia do Pará e do Amapá, e é muito bom saber que ela está com a gente, porque são discussões altamente relevantes. Temos notícias da Índia, Cauene. Isso Só um mesmo, pouquinho, professor. Cauene, só um pouquinho. Deixa eu só dar um abraço aqui para quem participou agora. A Juscelia Silva, ela disse que começou a acompanhar pela metade o programa e está achando super interessante a sua fala, Jureuda. Ela pensa que as mulheres precisam descobrir e viver o empoderamento. Muitas se intimidam, deixando de acreditar na sua própria força. Em nós, mulheres, há muita força, porém, precisamos acreditar. Parabéns, professora, parabéns para a equipe do Globalizando. Daqui a pouco a gente comenta o que a Juscelia falou. Você, Cauene. É o seguinte, a nossa equipe separou aqui uma notícia do jornal The Statesman da Índia, que fala o seguinte: com o aumento de 21% da violência doméstica, a polícia de Jalandhar, na Índia, desenvolveu uma linha de ajuda online para dar suporte às mulheres durante esse período de isolamento.
É muito interessante porque aumento de 21%, Jurilda, na Índia. Já falamos em aumento na Europa. Então, o problema é internacional, não é isso? É internacional, eu vou fazer esse curso, hein? Eu acho que eu vou me dar Seja bem. bem-vinda. É muito massa. É muito doido. Agora, imagina, eu vou ligar para um 80, Mário. Eu vou esperar falar inglês, espanhol, e não dá, bicho. Não dá. Bota um Isso mesmo. 80 específico, sabe? Mas não dá para esperar 3 minutos para ser atendido. Perfeito, perfeito. Jurilda, e aqui tem uma questão que eu acho importante você discutir com a gente, né? Eu falava que eu ia chamar esse assunto. A sociedade civil precisa encontrar o seu lugar de fala também, de resistência também, né? Porque teve um momento que essa sociedade civil ficou um pouco adormecida, está precisando acordar de novo, não? Exato, olha, eu estava conselheira federal até. Eu fiquei numa gestão do Conselho Federal de Psicologia, antes dele eu era presidente do Conselho, saí do Conselho Federal, voltei agora na gestão, a gente se elegeu ano passado. E a gente faz, Mário, e aí eu também sou conselheira da Sociedade para a Defesa dos Direitos Humanos, da CDH, que é a nossa ONG, não, né? A nossa entidade de direitos humanos mais antiga do Estado. Por quê? Porque tem uma militância nos direitos humanos. Aí as pessoas... por que eu estou contando isso? Porque as pessoas acham que eu tenho que ter um perfil, um padrão da psicóloga, sabe? Da psicóloga de consultório ali de 1870. Não dá, pessoal. A gente já saiu desse consultório de 1870. Eu tenho muita técnica, eu sou uma estudiosa da psicologia, eu sou uma psicóloga clínica, só que eu leio economia, eu leio relações internacionais, eu vejo o que está acontecendo no Brasil, eu preciso pensar o racismo estrutural do povo brasileiro. Quando a Isis falava, né, que a mãe dela, trabalhadora, né, do SUS também, contava essas coisas que a gente, de profissionais de saúde que julgam antes de atender, o nome disso é violência institucional, isso é racismo institucional. Então, hoje, se a gente conhece os nomes, bora começar a dar nome para os bois e para as vacas. Então, a gente precisa dizer as coisas que estão acontecendo, a gente precisa dizer tudo como é que acontece, e aí as pessoas ficam... Aí tu fala da sociedade civil. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Conselho de Psicologia não fica no seu quadradinho. Não fica. A gente se posiciona. Mataram a pessoa nos Estados Unidos, em Minnesota, a gente se posiciona porque a gente acabou de fazer 1 ano da chacina do Guamá. Então, qual é a relação do racismo que também é global? Entende? Perfeito, então, perfeito. Pensar nisso tudo. E aí a gente assim, não, fazer aqui, né, toda a nossa solidariedade, carinho ao Padre Bruno, que ontem nos deixou, morreu também vítima de Covid, e aí a gente fica pensando, uma voz como a do Padre Bruno, que defendeu e que foi fundamental e emblemático para a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, e o Conselho Regional de Psicologia também nunca se calou e defende, né, as crianças e adolescentes, é contra publicamente da diminuição da maioridade penal. Então, é um conselho que tem posicionamento, é um conselho que pensa a sociedade brasileira, que se posicionou contra a homofobia, que disse que qualquer psicólogo ou psicóloga que for homofóbico vai responder um processo ético. Muito bem, Jurilda. Mário, isso foi uma grande confusão separar no Supremo Tribunal Federal, mas agora foi de vez o Supremo entendeu que é sim uma ação do Conselho, e o Conselho pode julgar todo e qualquer psicólogo que seja homofóbico ou racista, porque a gente precisa, a OAB se posicionou dessa forma. Então, se um advogado ou estudante de direito que cometer violência contra a mulher vai ter a sua carteira de advogado suspensa ou cassada. Então, são atividades como essa que a gente precisa ter.
Então, se é um psicólogo, eu quero o dia, e aí eu vou começar a pensar nisso. Um psicólogo, uma psicóloga que for denunciado e que for preso por violência contra a mulher, ou da sua companheira ou do seu companheiro, tem que ser caçado. É Perfeito. incompatível, sabe, com a sua Perfeito. prática. Jureildo, antes de eu passar a palavra para a Giovana, que tem informações para a gente, eu queria também aproveitar o que você falou, que já estamos ao vivo aqui pelo Globalizando, para dar realmente, de novo, prestar também os meus sentimentos pela perda que tivemos do Padre Bruno Sec. O Padre Bruno eu conheci quando era seminarista salesiano, e o Padre Bruno era salesiano, tinha acabado de fundar a República do Pequeno Vendedor, o Movimento de Emaús, trabalhei com ele, tem uma imagem do Padre Bruno como um grande defensor dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Aqui também onde eu moro, ele foi pároco da paróquia onde eu moro, Santa Maria Gorete, e ele fazia questão de morar nos fundos da igreja. O fundo da igreja dá para a nossa relação aqui de Guamá, você sabe como é que é, né? E ele morava no meio do povo. Então, assim, eu também queria prestar homenagem ao Padre Bruno e dizer que são pessoas assim, que independente de alguma religião, mas que são humanos na sua essência. Eu acho que é aí que tá a grande questão. A gente vai voltar nisso, tá, Jureilda? Só a palavra para a Giovana, que tem informações. Isso, professor, vou trazer mais informação aqui para a gente hoje. Então, a combinação de tensões econômicas e sociais provocadas pela pandemia aumentaram intensamente o número de mulheres e meninas que enfrentam abusos em quase todos os países. Assim, com o objetivo de combater a violência de gênero durante a pandemia, a ONU recomenda aumentar o investimento em serviços online e organizações da sociedade civil, garantir que os sistemas judiciais continuem processando os agressores, estabelecer sistemas de alerta de emergência em farmácias e mercados. Perfeito. Entendeu? São coisas simples que a gente pode fazer. Faz um treco desse numa farmácia, numa padaria, bota ali um papel disponível, pensa, faz um desenho, não precisa nem ela escrever, sabe? Faz um desenho e aí a pessoa marca um X. Se a gente pensar como um todo, se a gente tem empatia nesse sofrimento. Perfeito. Né? Tem uma coisa que a pandemia trouxe para a gente, que é a empatia, que é a gente bater ali no vizinho, perguntar se quer que vá no supermercado, alguma coisa assim. Isso não pode acabar com o fim do isolamento social. A gente precisa manter isso. Isso são princípios. Aí, tu pode seminarista, me ajuda. Eu não sei se são princípios que eu posso dizer do cristianismo, mas eu acho que isso são princípios do humanismo, né? Exato, desde lá dos primeiros gregos, desde Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Exato. Isso é do humanismo, né? Eu acho assim, sabe, Jureilda, inclusive em cima do que a Giovana colocou, né? Nós temos a ONU tem esse condão de poder orientar um pouco a ação dos estados, mas os estados nacionais, porque nós vivemos num sistema que é anárquico, não tem um superestado que manda, os estados nacionais eles podem construir políticas a favor ou contra. O que nós estamos percebendo é que tem pouquíssimas ações públicas em defesa de mulheres e meninas que enfrentam abuso. A pandemia mostrou, ao mesmo tempo que mostra essa ideia da solidariedade, da gente acolher o outro, mostrou também uma face onde o Estado não chega, que é exatamente com essas políticas. A ausência dessas políticas faz aumentar também o sentimento de impunidade, porque se o homem, se o pai usa da violência, é porque ele tem a sensação dessa impunidade, não? Ele tem uma autorização social. Né? Perfeito. Ele tem uma autorização social. Eu, há muitos anos atrás, estive numa cidade Rondonópolis, perto de Medicilândia, acho que era Rurópolis. De ônibus, pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, eu fui lá. E aí, eu me propus fazer uma reunião só com os homens. Quando não se falava em fazer reunião com os homens. E aí o cara, com muita naturalidade, Mário, ele vira-se para mim, isso ali em 2007, 2008, ele vira-se para mim assim, se eu plantei a goiabeira, de quem é o primeiro fruto? Eu fiquei olhando assim para ele, assim, como assim? Aí os outros, todo mundo riu.
há uma autorização social naquela risada coletiva. E aí eu fiquei olhando para a cara dele, eu disse assim, aí ficou assim, ficou eu olhando para a cara dele, ele ficou olhando para minha cara, e todos os outros homens meio que rindo. E assim, olha, a gente não está falando. Aí mais uma vez, por isso que eu vou convidar de novo para vocês assistirem a Valesca Zanello na segunda. Ela faz essa relação com comida e a mulher, a objetificação do corpo da mulher, tem que comer, sabe? É minha propriedade. Perfeito. Eu plantei a porra da goiabeira, então a primeira goiaba é minha. Entendeu? Por quê? Porque vai chegar qualquer um para roubar a minha goiaba. Não é esse qualquer um, qualquer um. Então, assim, a gente precisa sentar e ouvir os homens, a gente precisa ouvir essas absurdices, porque eles dizem, e aí a gente tem que pensar sobre isso, a gente precisa reunir cada vez com homens, a gente precisa colocar eles para falar isso e você pensar sobre isso, porque a gente fala muito pouco. A escola, ela é de uma moral vergonhosa, porque não se fala. Isso foi um dos embates que eu tive na plateia da Maria há um tempo atrás, porque ela dizia assim, a gente não vai falar de sexo nas escolas. Por quê? Porque a gente vai estar dando ideia, e eu vi uma gargalhada de gay, me confundindo, querendo a gente ou não. Moçada está transando, eles não vão perguntar para mim. Então, assim, é isso, entendeu? As pessoas estão transando e não vão perguntar pra gente. Eu pergunto aí, entre nós aqui, quem que vai perguntar para o seu pai, para sua mãe? Eu não. Então, assim, a gente precisa parar com isso. Agora, a gente precisa saber como fazer essa conversa. A gente precisa disponibilizar nos serviços públicos informações. A gente precisa disponibilizar métodos contraceptivos, a gente precisa facilitar esses acessos. Eu perguntava para uma menina jovem, ela está com 3 filhos, e disse assim, poxa vida, mas é muito filho. Tudo bem, é legal ter filho, mas você acha muito filho? Eu acho. Mas todos eu evitei. E eles vieram mesmo assim, tem que ser mesmo, o que é que você faz? Antes de eu ter a relação, eu tomo comprimido. Não, mas e os outros dias? Ela, não, eu só tomo antes. E assim, isso não é óbvio, porque eu sou uma psicóloga, né, renomada, e eu sou doida, tu tá fazendo errado, né, assim. Aí ela riu também, porque tem que também se aproximar da juventude, né, para falar, não é assim, não, doida. Aí vai eu, depois do 3º filho, explicar como é que a pílula. Então, assim, precisa conversar, sabe? A gente precisa ter um tema transversal, precisa conversar isso na aula de biologia, de matemática, porque isso é uma questão de conta, quanto vai custar uma criança, né? Ei, Jureilda, a gente está quase chegando já ao final da nossa live e o tempo passou muito rápido, impressionante como a gente conversou e o tempo até explodiu no tempo que nós tínhamos da nossa live. Mas assim, eu quero te fazer uma última pergunta assim, de resposta breve, mas para você falar um pouco, qual a importância de todos... Não é porque falar pouco, não sei, porque o tempo está curto. É assim, mas qual a importância dos estudos, da psicologia em si, do Conselho Regional, para todas essas questões? Qual é a colaboração que a psicologia pode dar em todas essas questões como busca de soluções para a situação? Olha, Mário, a gente é um conselho muito enxerido, entendeu? A gente tem uma comissão de estudos de gênero, psicologia de gênero, a gente tem uma comissão de psicologia e relações raciais, de psicologia e relações com povos indígenas, de estudos sobre diversidade sexual, né, e as transfobias, e as LGBTs. Então, assim, isso tudo a gente se posiciona e a gente propõe para o Estado. A gente vê como eles se enrolam, e aí a gente vai lá e bate na porta com toda tranquilidade, assim, vamos discutir aí a questão da violência contra a mulher, e a gente vai se aproxima do Estado, a gente vai se posicionando em relação ao próprio serviço de saúde, né, a própria Santa Casa, a gente reúne agora o Conselho de Psicologia, faz parte do Conselho Gestor também de Santa Casa. Então, assim, a gente se propõe.
porque a gente entende a necessidade de estar, nosso papel social, nosso papel também enquanto movimento social, enquanto sociedade civil, é estar chamando esses serviços para estar dialogando. A gente pode, em outro momento, sabe, procurar a coordenação de relações internacionais da UNAMA para estar pensando assim, vamos pensar mais, vamos ampliar o debate aí. Sem dúvida, estamos nessa. Vamos levar um debate desse para o interior, Então, assim, a gente se propõe, a gente acredita que a psicologia tem muita contribuição para pensar essas relações de afeto, de masculinidade, essas confusões, porque as pessoas reproduzem papéis, né? Então, assim, vai para o seu próprio marido ou para a esposa, né, independente da relação, se ela é hétero ou afetiva, que ela precisa ter entendimento de como são essas relações de poder. Então, Perfeito. Se eu estou percebendo que está pegando, que não está legal, que eu me organize, eu não tenha vergonha de procurar atendimento, de casal, de procurar atendimento, ou então meu filho está, né, passou a usar cigarro, passou a usar maconha, está se interessando por meninas e meninas, e aí eu vou quebrar o pau. Eu posso até quebrar o pau com ele, porque eu não sei direito. Mas procura ajuda. Fala sobre isso com alguém, para num segundo momento tu me quebrar o pau e chegar e dizer assim, poxa, eu quebrei o pau, mas vamos conversar? Né? Ou então, se eu só quebrar o pau, qual é a função que eu tenho de mãe ou de pai? Né? A gente até quebra o pau, mas vamos essa moçada assim para falar pra gente, né? Muito bem, olha, Juranda, eu quero agradecer muito você, já tínhamos outros contatos, somos amigos de longa data, eu quero agradecer muito, não só pela tua participação tão maravilhosa aqui no programa, mas assim, por falar coisas de maneira apaixonada. Eu acho que essa é a grande questão. A gente pode saber muito, mas de repente não entrar com aquilo que é o sentimento. Quero te agradecer muito pela paixão com que você participou do programa e já está feito o convite, né? Em outras oportunidades contaremos com você no curso, tá bom? Muito obrigado, viu, Jurelda? Muito obrigada, Mário, Isis, Falone. Um beijo para você, Giovana também, né? O Marcos também está aqui com a gente. Eu estou muito honrada, as meninas super profissionais me mandaram e-mail, fizeram perguntas, fizeram contato. Olha, estão de parabéns, hein? Tem que ganhar um ponto aí, hein? Pede logo um ponto. Muito obrigado. Olha, eu quero agradecer muitíssimo agora também a Isis Maíra. A Isis é aluna acadêmica do 7º semestre de Relações Internacionais. Ela coordena a equipe do Globalizando News, também cuida das orientações dos programas. Isis, muito obrigado, viu? Obrigada, professor. Muito obrigada, Jureda. Você abrilhantou esse programa, foi sensacional. Eu queria agradecer, né, a todo mundo que mandou perguntas, e essa live vai ficar aqui no Facebook, vocês podem olhar, ver de novo, rever várias vezes, porque é um tema sensacional e foi muito legal. Muito obrigada. Muito obrigada. Na página do Conselho também, vou republicar. Com certeza. Pode publicar. Maravilha. Tá bom. Maravilha. Agradeço também a cadeira do 5º semestre, a Giovana Lima. Giovana, muito obrigado. Obrigada, professor. Foi muito esclarecedor a participação da Jureda, apesar dos problemas de conexão. Obrigada a todos que participaram aqui, mandaram perguntas, interagiram, elogiaram. E foi muito bom participar de mais uma live aqui do Globalizando. Muito bem. E também agradeço a acadêmica do 5º semestre, responsável pelas mídias do programa Globalizando, Cauene Biapina. Obrigado, Cauene. Eu que agradeço, professor, agradeço a participação da psicóloga Jurelda também. Eu espero que as pessoas que puderam participar e ver essa nossa discussão, espero que isso possa acrescentar muito na vida delas, que a partir dessa nossa discussão elas possam ajudar outras pessoas, levar informação, porque o objetivo do nosso programa é esse, né, trazer informações de qualidade. E a nossa live, só para falar que a nossa live vai ser disponibilizada depois no IGTV do Instagram e em todas as redes sociais. Vai para o Spotify como no formato podcast, vai para o YouTube, tá? E depois a gente vai disponibilizar tudinho para vocês. Obrigada, e a novidade gente.
Obrigado, Cauene. A novidade é que também todo programa gera uma playlist. Esse programa, assim, nesse formato, não tem a playlist que tem lá na rádio, mas a nossa equipe de playlist prepara uma playlist especial. Cauene, diz pra gente onde é que tá postada essa nossa playlist. Tá no Spotify, tá? É só ir lá e colocar Programa Globalizando. Tá cheio de playlist lá, não só no Spotify, mas também no YouTube a gente disponibiliza essas mesmas playlists. Muito bem, então quero dizer que nós temos a nossa live todo sábado. Enquanto durar o isolamento social, a pandemia, vamos manter essas nossas lives. Depois, quando voltarmos ao nosso convívio mais normal, voltamos para a Rádio Nama também. Mas olha, o próximo programa também está imperdível. Nós vamos falar sobre direitos trabalhistas no mundo com o doutor Pedro Tupinambá, que é juiz de direito, juiz do trabalho, vai estar conosco no próximo sábado. Então você não pode perder. Agradeço a toda a equipe do Globalizando, a começar pela coordenadora geral, Carol Nascimento, o Marcos Dutra, que trabalhou com a gente aqui, e toda a galera que produziu o nosso programa Globalizando. Galera, muito obrigado por tudo, é sempre bom estar com vocês. Tchau, pessoal. Tchau, muito obrigada, um beijo. Tchau. Boa noite. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.